Bom dia. 1 Samuel, capítulo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite, o derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-lhe uma das faces e declarou: porventura Deus não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Então, Samuel agora, quando pediu para que Saul aguardasse um pouco e mandasse o servo dele mais à frente, ele derrama azeite sobre a cabeça de Saul, ungindo-o como rei, e diz para ele: por acaso Deus não te ungiu para ser príncipe, né, ser o primeiro entre Israel? Unge e beija-lhe a face. Hoje, portanto, quando me deixares, encontrará 2 homens próximos ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Estes homens lhe dirão: eis que já fora encontrada a jumenta que saíste a procurar. O teu pai esqueceu o caso da jumenta, está agora aflito por tua causa, e indaga a todo momento o que terá acontecido ao meu filho. Claro, agora quando você sair daqui, depois você me deixar, lá próximo ao túmulo de Raquel. A Raquel foi uma das esposas de Jacó. Então, ela tinha o túmulo dela lá e falou: quando você passar ali próximo ali do túmulo, aí você vai encontrar então 2 homens. E esses homens vão falar assim com você, falar: olha, as jumentas de seu pai que saiu procurar já foram encontradas, mas o seu pai está preocupadíssimo com vocês. Ele está querendo saber notícias. Samuel está profetizando, está revelando a ele o que vai acontecer. Falou: assim sai, vai acontecer isso. E disse mais ainda: então prosseguirás rumo ao carvalho de Tabor. Encontrarás 3 homens que estarão subindo para cultuar Deus em Betel. Um deles levando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro um odre, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles te saudarão e te oferecerão 2 pães que aceitarás. Você vai mais à frente, lá perto do carvalho de Tabor, você vai encontrar então 3 homens. Um deles vai estar levando 3 cabritos, o outro vai estar levando 3 pães, o outro uma vasilha de couro, que é um odre, cheio de vinho. Eles vão te oferecer 2 pães, você vai aceitar esses 2 pães e vai continuar. Então ele estava mostrando tudo o que vai acontecer a partir do momento que Saul sair dali da presença dele. O diabo não sabe o futuro, ele revela o passado. Só Deus revela o futuro. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. E acontecerá que entrando na cidade te defrontarás com uma confraria de profetas que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flautas e harpa. E eles estarão profetizando. Lá mais à frente, aí você vai passar perto do Gibeá de Deus, ali onde tem um posto, uma fronteira ali, um posto de guarda dos filisteus. Você vai seguir, você vai encontrar uma confraria de profetas que estão descendo do alto. Eles estão vindo tocando, cantando, com vários instrumentos, lira, tamborins, flauta, harpa e tudo mais, e profetizando. Quando você encontrar com eles, neste momento o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles e serás transformado em outro homem. Assim que estes sinais te sucederem, age, pois, de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Ide, todavia, na minha frente para Gilgai.
Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocausto e sacrifício de paz e comunhão. Contudo, aguardarás 7 dias, até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Olha, depois disso você vai encontrar então esses profetas, estão profetizando, o Espírito de Deus vai tomar conta de você. Você também vai profetizar, vai se transformar ali, vai ser um outro homem naquele momento. Depois você vai sair dali, você vai embora. O que você decidir fazer, tá tudo bem, pode fazer. Mas depois você tem que ir a Gilgal. Quando você for para lá, você me espere 7 dias. Aí eu vou chegar. Eu vou me esperar que eu vou te dizer o que você vai fazer. O profeta deu a primeira ordem em nome do Senhor. Falou com ele tudo que ia acontecer. Falou com ele, quando você for, você esperar. Nós vamos começar a ver as primeiras rebeliões de Saul. Assim que voltou as costas para deixar Samuel e partir para casa, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Partindo dali, Saul e seus servos chegaram a Gibeá, e logo um grupo de profetas veio caminhando em direção de Saul. O Espírito de Deus se apossou dele e imediatamente ele profetizou entre os profetas. Quando os que já o conheciam observavam profetizando com o grupo, comentavam uns com os outros: que terás acontecido com o filho de Quis? Ora, Saul está também na sociedade dos profetas? Então o homem que morava ali exclamou: porventura os pais deste homem também são profetas? E daí surgiu o seguinte dito popular: será que Saul também virou profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, dirigiu-se para o um altar no monte. Foi quando o tio de Saul indagou a ele e ao seu servo: aonde foste? Ao que redaquiu Saul: ora, procurar a jumenta desgarrada. Quando, no entanto, chegamos à conclusão de que não poderia ser encontrada, fomos falar com Samuel. O tio de Saul quis saber mais e o questionou: conta-me, pois, o que foi que Samuel te revelou. Saul respondeu ao tio: ele nos informou com segurança que as jumentas haviam sido encontradas. E não contou ao tio uma palavra sobre tudo que Samuel havia dito a respeito da realeza. Quando fala que as coisas do Senhor têm que se cumprir. O profeta de Deus fala as coisas do futuro. E elas têm que acontecer. Samuel revelou, ele falou: olha, isso daqui vai acontecer assim, assim, assim. Você vai encontrar, você vai com fulano vai lhe dar pães, você vai profetizar. Tudo. E disse mais: depois você vai a Gilgal, mas só que você me espera lá pelo menos 7 dias que eu vou lá e depois vou te dizer o que você vai fazer. Uma ordem direta do Senhor. Depois Saul saiu dali da presença de Samuel. Tudo aquilo que Samuel tinha falado aconteceu. Tudo. E o que nós temos que ver observar? Que as coisas do Senhor, elas são reais e acontecem. Hoje nós vemos muitas pessoas que se dizem profetas, mas vêm trazer revelações de fatos acontecidos, vêm falar do passado. Isso não tem nada a ver com o Senhor, porque nós sabemos o que nós fizemos, o que nos aconteceu. O Senhor também, é claro, Ele sabe primeiro que nós. Então, o Senhor não está preocupado em nos mostrar o nosso passado, e sim mostrar o futuro, o que vai acontecer. Então, quando essas pessoas vêm até nós: não, eu sei que você fez isso, você fez aquilo, está acontecendo isso. Vamos tomar cuidado. Isso revela o futuro. Passado não. Agora, o nosso adversário revela o passado. O diabo revela o passado. Por que revela? Porque o diabo, os demônios, são espíritos. Eles estão ao nosso derredor o tempo todo. Tudo que nós estamos falando ou fazendo, ele está assistindo, ele está vendo. Então é muito fácil o demônio usar a pessoa qualquer para falar: olha, você fez isso e isso e aquilo. Nós vemos os centros espíritas, né?
os médios, esse tipo de coisa, eles falam o quê? Do passado. Ah, porque aconteceu isso, você fez isso, fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo. Aí você pergunta, mas vem cá, como ninguém sabia? Os demônios sabem, eles estão nas redor, são espíritos. Mas o Senhor fala do futuro, o que vai acontecer. Usou Samuel para falar com Saul, e tudo se cumpriu, tudo aconteceu. Muito bem, depois de tudo isso, Saul encontra com o tio dele pergunta onde que ele estava. Ele diz que foi procurar jumentas, que não encontrou, foi até o profeta Samuel. E o tio quis saber o que Samuel tinha falado. Ele falou, falou que as jumentas já tinham sido encontradas e pronto. Ele não falou nada que tinha sido ungido o rei do tio dele. Entremente, Samuel convocou todo o povo de Israel à presença de Deus em Mispá. E proclamou-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu libertei Israel do Egito e vos salvei a todos do poder do Egito e da influência de todos os demais reinos que o afligiam. Contudo, vós rejeitaste o vosso Deus, aquele quem vos livrou de todos os vossos males e de todas as vossas angústias que vos oprimiam, e respondestes, não estabeleceis sobre nós um rei. Estabeleceis sobre nós um rei. Agora, portanto, comparecei diante de Deus de acordo com todas as vossas tribos e clãs. Sendo assim, Samuel mandou que se apresentasse todas as tribos de Israel, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, família por família e clã. E o clã de Matri foi escolhido. Então os homens da família de Matri avançaram. E Saul, filho de Quis, foi o escolhido. Todavia, quando o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram uma vez mais a Deus. O homem escolhido já está entre nós. Deus respondeu, sim, ele está bem ali escondido no meio das bagagens. Em seguida, correram buscá-lo e ele se apresentou no meio do povo. Homem de boa aparência, quando ficou em pé, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Samuel então retorna, vai a Mispá, reúne todas as tribos de Israel, e diante de Deus, ele pegou e falou, olha, vocês escolheram. Deus tirou vocês do Egito, trouxe a terra prometida, tem cuidado de vocês, mas agora vocês escolheram, que pediram um rei para reinar sobre vocês. Muito bem, então nós vamos escolher. E ali fez o sorteio entre todas as tribos. E caiu exatamente na tribo de Benjamim. E foi clã por clã, ou seja, família por família, chegou até a família de Saul. E dentro da família de Saul, escolhendo, chegou-se ao nome, Deus mostrou quem era esse membro da família de Benjamim, seria Saul. Mas eles procuraram ali e Saul não estava. Aí tornaram com perguntar a Deus, né? Mas cadê? Deus falou, não, já está aqui, estava no meio das bagagens ali, está escondido ali. Eles foram lá buscar, acharam realmente Saul escondido no meio das bagagens. Trouxeram ele à frente, ele é um homem extremamente belo, alto, bom porte físico. Os mais altos chegavam na máxima altura do ombro deles. Então, extremamente alto que era. Mas que nós devemos observar que Saul estava escondido. Os dois fatos que chamam a atenção. Primeiro, ele era cuidador de jumentos, são animais rebeldes, teimosos. Era o que ele fazia. Segundo lugar, nós vemos até mesmo a covardia, a timidez dele. Porque ele estava escondido. No meio das bagagens, as pessoas, quando viajavam, reuniam, então levavam muita coisa, tem alimento, né,
Porque as minhas caminhadas eram longas, uma vez que eu não tinha transporte rápido como nós temos hoje. Então levava muita coisa. E Saul estava exatamente escondido no meio das bagagens. Mas Deus falou, não. Ele está ali escondido no meio das bagagens. E foram lá, acharam ele e trouxeram à frente. Mas eu faço questão só de registrar que Saul era tímido, ou melhor dizendo, covarde, ou melhor dizendo, medroso, e estava escondido. Então Samuel exclamou diante de todo o povo reunido: vede agora quem Deus, o Senhor, escolheu? Não há nenhum ser humano que se compara a ele em todo Israel. E prontamente o povo bradou: viva o rei! Samuel expôs diante de todas as congregações as leis do reino e as escreveu num livro e as depositou perante o Senhor. Logo em seguida, Samuel mandou o povo de volta para suas moradas. Saul também retornou à sua casa em Gibeá, acompanhado por guerrilheiros cujo coração Deus havia tocado. No entanto, alguns arruaceiros saíram murmurando: como poderá esse tal nos salvar? E o desprezaram, e não lhe homenagearam com presente algum. Saul, contudo, se fez de surdo. Então, Saul foi ali, elegido, rei perante todo Israel, que já tinha sido ungido por Samuel. E todo mundo vibraram, viva o rei. Depois Samuel despediu todo mundo para casa. Saul já vai como rei para sua casa, já vai guerrilheiro, já o acompanhando. Entretanto, tinha alguns, como a Bíblia fala, alguns arruaceiros, alguns banderneiros, que não gostaram. Falaram: como é que isso vai poder nos salvar, fazer alguma coisa? E não homenagearam, não prestigiaram, nem nada. Saul viu, todo mundo percebeu, mas ele fingiu de surdo, não quis entrar em contenda e confusão, principalmente agora que tinha acabado de ser elegido, ungido, rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 11. Samuel 11. Cerca de um mês depois desses eventos, Naás, o rei dos Amonitas, avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E o exército de Jabes lhe propôs: faze conosco um tratado e te serviremos. Contudo, Naás, o Amonita, lhe retrucou: eis o pagamento de vós, exigirei para fazer um acordo. Todo vós tereis vazado o olho direito, e assim humilharei a todo Israel. Diante disso, os líderes de Jabes responderam: dá-nos uma trégua de 7 dias. Mandaremos mensageiro a todo o território de Israel, e se ninguém vier em nosso auxílio, nos renderemos a ti. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Assim que entregaram as notícias, o povo começou a chorar e a se lamentar desesperadamente. Naquela mesma hora, Saul vinha chegando do campo com gado. Indagou: o que se passa com o povo que está aos prantos pela cidade? Contaram-lhes o que ele havia comunicado aos homens de Jabes. Assim que Saul tomou conhecimento do que se passava, o Espírito de Deus assumiu o absoluto controle da sua pessoa. E Saul ficou profundamente indignado. Agarrou 2 bois e o fez em pedaços. Em seguida, por meio de mensageiros, enviou os pedaços dos animais a todo o território de Israel, anunciando: eis o que se fará a todos os bois daquele que não seguir imediatamente a Saul e Samuel na batalha. Então todo o povo de Israel sentiu-se imenso temor em relação ao que o Senhor poderia fazer, e então todos atenderam o chamado, e vieram imbuídos de um só ânimo, seguir as diretrizes de Saul. Então o que aconteceu agora? O Naás, lá o rei dos Amonitas, cercou Jabes de Gileade. E cercado para atacar, os anciãos, as autoridades de Jabes de Gileade, fez uma proposta. Falou: escuta, fala o que você quer, nós vamos pagar, nós nos rendemos a ti. Mas aí os Amonitas, esse rei Naás, falou: não. O acordo que eu quero de vocês é isso:
que todos vocês furem, né? Furem o seu olho direito. Todos vocês, homens e mulheres, que vazem, né? Furem seus olhos direitos. Por quê? Assim eu vou estar humilhando todo Israel, mostrando que vocês renderam, vocês que se humilharam diante de nós. Se vocês, todo mundo vazar, né, furar os seus olhos direitos, cada um, eu vou deixar, é o que eu vou aceitar de vocês. Aí falou, não, vamos fazer uma coisa então. Não me dá 7 dias, nos dá 7 dias para mandarmos pedir socorro. Se alguém nos ajudar bem, senão nós vamos render ti e nos vazaremos nossos olhos e serviremos a ti. E mandou então mensageiros por todo Israel. Os mensageiros foram falando o que estava acontecendo, que o Amon, né, tinha cercado Jabes e Gileade nessa situação. Ele estava exigindo esse sacrifício. Aí o povo chorava. E numa dessa, quando estava lá acontecendo, Saul está chegando do campo. Ele estava cuidando do gado, não de ovelhas, cuidando de gado. Saul não foi pastor, ao contrário, nós vamos ver depois o rei Davi, que era pastor de ovelhas. Existe uma diferença muito grande. Até como comportamental é muito diferente. Porque tá chegando o gado, vê aquilo, procura saber o que está acontecendo. E ao ser informado, o Espírito de Deus tomou conta. Ou seja, o Espírito de Deus está conduzindo, está orientando. Ele pega o boi ali, mata o boi, corta em pedaços e envia um pedaço para cada tribo, para cada região. Fala, olha, aqueles que não se reunir a mim, né, a Saul e a Samuel para ir para essa batalha contra os amonitas, será feita a mesma coisa com o gado dele, né, com as criações dele também. Vai ser morto assim. O povo, quando receberam aquilo, ficaram amedrontados. Todo mundo então resolveu unir-se a Saul nessa luta, unir-se a Saul nesta batalha, nesta guerra contra os amonitas, para não permitir que eles fizessem essa opressão ao povo de Jabes e Gileade. Assim, quando Saul os reuniu em Bezeque, somaram 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E responderam os mensageiros de Jabes: dizei aos homens de Jabe de Gileade: amanhã por volta da hora mais quente do dia vos chegará pleno socorro. Assim que os mensageiros relataram isso aos moradores da cidade de Jabe, todos muito se alegraram. Então Saul, a Bíblia nos conta aqui que ele reuniu 330.000 homens, né, guerrilheiros. Ou seja, só de Israel, de uma forma geral, tinha 300.000, tinha mais 30 só da região de Judá. E quando chegaram, reuniu, então Saul manda um bilhete, um recado, uma mensagem para o povo lá de Jabes e Gileade. Falou, amanhã, na hora mais quente do dia, o que? Em torno de meio-dia, 1h da tarde, fique tranquilo que vai chegar socorro para vocês. O Jabes e Gileade se alegraram. Ficaram imensamente felizes ao saber que não ia ter essa necessidade de submeter os amonitas, furar os seus próprios olhos. Não podemos esquecer que a origem do povo de Amon, amonitas, assim como os moabitas, daquela eram como que eu poderia dizer, da origem do pecado, do erro, porque foram filho primeiro Amon, foi o filho de Ló com a própria filha dele. Depois que ele sai de Sodoma e Gomorra, antes da cidade ser destruída, eles se esconderam, e as filhas deles o embebedou e deitou com ele. Ela se engravidou, o nome do filho foi Amon, a origem dos amonitas. E a outra filha também fez a mesma coisa, e o nome do filho foi Moab, que é a origem dos moabitas. Amon e Moab é dessa origem, digamos assim, do incesto, de uma relação sexual
de pai com filhas. Com filha. Muito bem. Então ele mandou dizer que no dia seguinte, na hora mais quente, o socorro chegaria. O povo se alegrou. Então os homens de Jabes responderam aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós, e então fareis conosco o que vos aprouver. Os amonitas não falaram que tinha chegado socorro, não. Falaram: amanhã nós vamos entregar a vocês. Aí você faz com nós o que vocês quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu os seus homens em 3 grandes grupos. Ao raiar da aurora, os exércitos de Saul avançaram sobre o acampamento amonita e os atacaram tão violentamente. Por volta do meio-dia já havia massacrado quase todos os inimigos, e os que conseguiram fugir se espalharam, cada qual buscando livrar sua própria vida por um lado. Então Saul partiu, dividiu em 3 grupos o seu povo e partiu para cima dos amonitas. E atacou e massacrou. Quando era quase meio-dia, já tinha quase que acabado com todos. E eles fugiram e eles foram perseguindo. E o povo, agora esses restantes dos amonitas só estavam preocupados em salvar as suas próprias vidas. E os grupos de Saul, que ele dividiu em 3, os perseguiram pelo caminho afora e, de acordo com que pegando, iam matando-os. Então, o povo de Israel declarou a Samuel: onde estão aquelas pessoas que questionaram: poderá Saul reinar sobre nós? Diz-nos seus nomes, a fim de que nós os executemos agora mesmo. Depois dessa vitória, então o povo falou: escuta, cadê aqueles errantes, aqueles vagabundos que perguntaram se Saul poderia nos salvar? Quem é ele? Dá o nome dele, dá para nós o nome dele, nós vamos atrás deles agora, vamos matá-los. Saul ponderou: ninguém será condenado à morte hoje, porquanto neste dia Deus provou salvação a Israel. Saul falou: não, hoje não vai morrer ninguém, esquece desse assunto. Hoje é dia de alegria, Deus provou a salvação a Israel, a todo Israel. Esquece desse assunto, não vão perseguir ninguém. Depois Samuel convocou todo o povo: vinde, vamos a Gilgal e reafirmemos ali nossos votos quanto ao reinado de Saul. Ele estava fazendo o que é correto. E a Gilgal, como Samuel tinha dito que era para ele ir. Então ele reuniu o povo e falou: não, vamos para lá, vamos firmar o reinado. Até que ele está andando em conformidade com as orientações de Samuel, praticando a palavra. Todo o povo se reuniu em Gilgal, e Saul foi referendado rei perante Deus em Gilgal. Ali imolaram sacrifícios de comunhão diante do Senhor. E Saul e todos os homens de Israel se entregaram às manifestações de júbilo. Foram para Gilgal, lá mataram o animal, fizeram sacrifício, louvaram, agradeceram a Deus, e foi confirmado então, ali na presença de Deus, Saul como rei de todo Israel. O povo se alegraram, é festa porque eles tinham então obtido o que eles queriam, o que desejavam, que era um rei. Festa pela vitória que tinha obtido sobre os amonitas. Então estava confirmado o reinado de Saul. Até então, quando Deus fala, mostra alguma coisa, obrigatoriamente vai acontecer. Quando Deus nos diz que algo vai acontecer, afirma com certeza. Deus tinha dito, através de Samuel, para Saul o que iria acontecer. E o orientou para que fosse para Gilgal depois. E ele foi. As coisas aconteceram em conformidade com as orientações de Samuel. Hoje nós não temos Samuel mais. No passado, anos depois, eles tinham ainda. Israel tinha, porque só tinha o Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo. Hoje nós temos Jesus.
Hoje nós não consultamos os profetas. Hoje eu não preciso que Samuel, que Moisés, que Davi, eu não preciso que Ezequiel, que Jeremias ou Isaías me fale alguma coisa. Porque eu tenho o próprio Senhor Jesus. E Ele nos fala pela palavra, Ele me fala o que vai acontecer. Ele me fala tudo. Basta eu buscar. As respostas estão no Evangelho. Jesus constantemente nos fala pelo Evangelho. Então é que nós temos que buscar estas respostas. Não é, Samuel? E se nós obedecermos, ouvirmos o Senhor, fizermos o que Ele mandar, nós vamos ser vitoriosos. Mas se nós rebelarmos em qualquer momento, no decorrer do tempo, com certeza não seremos castigados. Nós vamos ver a rebeldia de Saul. Nós vamos ver o seu castigo. Muito bem, hoje nós concluímos a leitura aqui de 1 Samuel até o capítulo 11. Amanhã, sendo a vontade do Senhor, nós vamos prosseguir, ou melhor, iniciar amanhã o capítulo 12 de 1 Samuel. Respostas, ensinamento, tudo está na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.